uma pessoa muito importante do meio do turismo, né, do estado de São Paulo, o Bruno Omori, que é presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotelaria, né, hoteleira, melhor dizendo, a ABIH. Boa tarde, Bruno. Seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Fábio. Parabéns pelo sucesso. Eu quero agradecer o convite seu e da Janine por estar aqui compartilhando essa tarde de muito sucesso. Nós ficamos muito felizes, até porque sabemos da importância da associação da BIH, né, e da importância de ter você numa tarde, deixar todos os afazeres em São Paulo, pegar a estrada para estar aqui para falar sobre turismo, né? E uma das coisas que me chama a atenção é justamente o seu currículo. Eu queria que você falasse para o nosso telespectador um pouquinho dele. Olá, Fábio, eu sou formado em MBA em Turismo, Teleentretenimento pela Fundação Getúlio Vargas, fiz a minha MBA Internacional pela Universidade de Ohio, meu Business English pela Universidade de Irvine, na Califórnia, e além de ter passado por hotéis, grandes consultorias, fazer planos diretores por várias cidades, fui o secretário do Conselho Estadual de Turismo nos últimos 3 anos e também o coordenador da Câmara da Copa na área de turismo, que nós ficamos com 15 das 32 seleções do Estado de São Paulo em 2014. Né? Então é bastante coisa que nós já fizemos. É verdade, olha só, com esse olhinho puxado do Bruno, muito esperto, essa que é a grande verdade, viu? Bruno, eu queria que você falasse conosco sobre a importância do desenvolvimento do turismo, né? A gente vive numa cidade onde as pessoas falam que aqui é a terra da linguiça. Eu sempre digo que é a terra de gente trabalhadora, de gente que muitas vezes não conhece a sua própria história, né? A gente sabe da importância do café na cidade, da tecelagem, do telefone, de tantas coisas que fazem com que Bragança Paulista foi uma cidade muito, mas muito próspera e rica. E de repente ela deu uma parada aí e as pessoas às vezes ficam patinando, esquecendo que o turismo é a grande vertente, a salvação, não só para Bragança Paulista, mas para outras cidades do interior do estado de São Paulo, ou quiçá do Brasil. É verdade, do mundo. Até para contextualizar, queria falar, hoje o turismo ele fatura 1,5 trilhões de dólares de exportações. Nossa. São 1,2 bilhões de pessoas que viajam no mundo todos os anos. Nós estamos falando então de 10% do PIB do mundo e 7% das exportações de todo o mundo. Só a França sozinha recebeu 85 milhões de turistas estrangeiros. Os Estados Unidos faturou 202 bilhões de dólares de exportações de turismo. E o Brasil, primeiro do ranking mundial em potencial de geração econômica com os recursos naturais. Então nós temos essa oportunidade de trabalhar o turismo com o fator de direito econômico. Se a gente trabalhar o turismo com o fator de direito econômico, nós vamos ter o quê? Nós vamos produzir muitos empregos e rendas para poder aí sim ser aplicado na saúde, na educação e na segurança. Ou seja, o que a gente pode comparar com uma cidade? O que era Gramado há 30 anos atrás? Sim. Nada. O que era Disney há 70 anos atrás? Era um pântano. O que era Las Vegas quando ele começou? Era um deserto. Então, qualquer cidade brasileira, porque nós temos muitos recursos naturais, se nós trabalharmos o turismo, o fator de direito econômico, nós podemos gerar muito emprego e renda. E aí transformar a cidade. Com tudo que já existe na cidade de Bragança, na região, e aí com o turismo regional, então, a gente fortalecer para a pessoa ficar mais tempo em cada cidade e com isso conquistar um mercado maior. Ele tem que virar produto. Bragança tem que estar sendo vendido em São Paulo, em Nova York, em Barcelona. Dentro da onde? Da agência de turismo, da operadora ou mesmo da Online Travel Agency, que é a OTA. Sim. Com isso nós vamos ter o destino sendo vendido no Brasil e no mundo, para várias pessoas e aproveitando todo esse potencial que nós temos no Brasil e no mundo de crescimento do turismo. Bruno, mas você tem um currículo invejável, você se preparou e uma das coisas que mais me incomoda no nosso país é que às vezes as pessoas que estão à frente de certo cargo não têm a qualificação para exercer aquele cargo. Como que uma pessoa que trabalha, por exemplo, com direito, ela pode trabalhar numa secretaria de cultura, ou ela pode trabalhar numa secretaria de turismo se ela não se desenvolveu nesse sentido, né? Isso já é um fator que, particularmente, eu fico apavorado. Por exemplo, seria a mesma coisa de eu vir aqui na televisão e querer operar alguém sendo que eu não estudei medicina, né? Então, eu percebo que isso acontece não só com o pequeno funcionário de uma cidade que recebe alguém e não sabe, às vezes, falar o básico do inglês, como também, por exemplo, a pessoa que está à frente de uma secretaria de turismo ou de cultura, que não tem qualificação e que muitas vezes termina beneficiando meia dúzia de amiguinhos.
né? E a gente vê que a cidade termina deixando dinheiro perde muito dinheiro por conta disso. Como que a gente pode corrigir isso? De que maneira que a gente pode corrigir? A gente tem que necessariamente depender de uma prefeitura, a gente tem que depender do sistema público, ou a gente pode se juntar com outros empresários que queiram fazer disso um business? Exatamente. Por isso que é tão importante essa sinergia entre o poder público e o privado através de conselhos municipais, de associações que representam cada uma das categorias, os conselhos estaduais, o Conselho Nacional de Turismo, integrado com as entidades, com os empresários e aí com o governo. O que a gente precisa? Colocar como política pública econômica o turismo. Ou seja, ter pessoas que conhecem efetivamente para criar política pública efetiva. Um exemplo, em 1994, o México tinha mais ou menos 4 milhões de turistas estrangeiros. E o Brasil também. Só que o Brasil hoje, nós estamos falando de 6,2, 6,3 milhões de turistas estrangeiros. E o México está com 39. Nossa. Com 39 milhões de turistas estrangeiros, eles estão com 45 bilhões de dólares de exportações. Enquanto o Brasil está com 6 ponto tal. O que mudou? Eles colocaram como política pública. Então, reciprocidade em relação a visto. Tiraram. O americano queria entrar no México para gastar, o mexicano para trabalhar. Então o mexicano continua tirando visto, mas o americano exportação. A gente já dá incentivo, por exemplo, a exportar soja, ou grãos, ou a questão das aves, ou o carro. É a mesma coisa para o turismo. E aí o dinheiro entra na cidade. E isso nós falamos no âmbito internacional, mas no âmbito nacional também. Se nós tivermos dirigentes, deputados, senadores, estaduais, federais, senadores, governadores falando turismo como fator de direito econômico para gerar riqueza, são mais de 200 milhões de brasileiros. Uma pesquisa recente do Sebrae fala que hoje o sonho do brasileiro maior não é nem ter a casa própria, é viajar. Então nós temos um público de 200 milhões de pessoas querendo viajar para fortalecer os destinos e aí sim gerar muito emprego e renda. E como nós fazemos isso? Com política pública. Da mesma forma que a agricultura está, agro é pouco, agro é tudo, turismo é tudo. Turismo pode gerar emprego, renda, movimento. E essa é a ideia que nós podemos trabalhar o turismo no Brasil e no mundo. Quando eu vim para Bragança Paulista, já vai fazer quase 1 ano e meio, uma das coisas que me chama bastante atenção e gosto muito é do mercado municipal aqui de Bragança Paulista, que infelizmente, apesar de ser um mercado que o pequeno empresário sobrevive lá às duras penas, é um ponto ainda turístico fraco, porque às vezes não falta o próprio ali empresariado se unir, porque tem até um estatuto de 1980 ainda. Ele não se adequou às realidades de hoje, né? Então a gente vê meia dúzia de empresários que estão ali dentro tentando fazer o negócio acontecer e não acontece. Que maneira que a gente poderia fazer para que realmente o mercado municipal de Bragança Paulista, a exemplo do mercado municipal de São Paulo, fosse um mercado que as pessoas chegassem no final de semana e tivessem prazer de almoçar, de conhecer as frutas, de conhecer os alimentos produzidos na região, seja de extremos, queijos mineiros que são maravilhosos e assim por diante? Olha, o que nós precisamos em cada município é um plano de desenvolvimento turístico integrado de iniciativa privada com o público, com o quê? Com um projeto de divulgação consistente e meios de comunicação como esse, para que a população possa conhecer, uma qualificação do pessoal, fazer um inventário, fazer um estudo de demanda para saber de onde que a pessoa pode vir e aí criar programas de fan tour, chamando agências operadoras para conhecer, de press tour com a imprensa para fazer um tour, de grandes lideranças para poder interpretar e criar produtos dentro do mercadão e, mais do que isso, trabalhar uma divulgação em cada um do meio de hospedagem que tem em Bragança, em cada padaria. É criar uma identidade para a cidade, personagens. Então, o personagem ele pode estar interagindo numa mídia social de adolescente, o outro interagindo para o idoso, o outro interagindo para o empresário, e aí ele vai conseguir fazer uma comunicação efetiva. Quando a gente fala em turismo estruturado numa cidade, ele tem que começar, de repente, dentro das escolas. Vai para a educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, e ter uma aula letiva, mas não só a teórica. Leva ele para conhecer. Né? Tem exemplo de cidades aqui, como Gramado, até Socorro fez, então vem com um programa educacional na escola, palestras, e depois leva a criança para poder fazer uma limpeza nas áreas, e aí ele ganha um passeio de rafting. Sim. Ou ele vai conhecer um ponto turístico, ele passa a amar a cidade. Uma cidade boa para o turista é uma cidade boa para o morador. Então ele envolve todos os canais, traz e deixa de grau de importância
com uma secretaria prioritária para trazer investimentos e renda. Existe fundo de investimentos nacionais e internacionais que pode estar investindo. Precisa ter bons projetos, precisa ter boas articulações. E criando um projeto muito bacana, sustentável, técnico, com plano de desenvolvimento, pode agregar esses investidores e aí fortalecer o destino. Na sua fala tem muito a palavra política, né? E a gente está num ano de renovação política. Como que você vê esse movimento pró-renovação política, sobretudo agora que a gente está numa época de eleições, amanhã inclusive tem debate para os governadores. Eu queria que você falasse a respeito disso. Olha, nós tivemos aí uma crise muito grande de identidade, né? Muitos políticos que estão há muito tempo no poder, viciados, ligados à corrupção, que perderam o que é o principal, de empoderar as pessoas, conversar e entender o que as pessoas precisam, e aí criar política pública pensando na população, não no próprio umbigo. Então nós estamos num movimento de criar e colocar pessoas de renovação, que tem uma experiência fora, e ele pode trazer com o movimento para fazer a diferença na vida de cada pessoa. Eu acredito muito na renovação. E esse quadro vai depender, esse ano, principalmente das pessoas entenderem dessa oportunidade que tem de renovar o quadro político para trazer pessoas novas, capacitadas para poder mudar esse quadro. Pensando em honestidade, disciplina e principalmente empoderamento das pessoas. Escutar o que as pessoas querem e que a cidade precisa, o que as pessoas precisam para renovar o país. Maravilha, olha, infelizmente o nosso tempo é curto e está cheio de perguntas aqui no nosso WhatsApp, 0 operadora 11 98384 1466. Vamos à primeira pergunta do telespectador, deixa eu ver aqui, quem que é? É a Lúcia Oliveira de Bragança Paulista, São Paulo. Ela diz assim, boa tarde, gostaria de saber se feiras temáticas como as holísticas, por exemplo, podem ajudar no crescimento do turismo na cidade e da região. Com certeza. Todo tipo de evento temático, como uma feira holística, como uma feira de entretenimento, uma feira de gastronomia, ela que vai criando identidade para o município. E ela traz um pessoal especializado naquele segmento para visitar. O que é importante? É integrar com todas as pousadas, com todos os restaurantes, com os supermercados, de repente desenvolver um produto holístico, vamos supor um personagem, e ele ser vendido no comércio, fazer um acordo com a associação comercial, com a associação de hotéis, com a associação de agências, com a mídia, e aí sim você tem um evento consistente, ele vira calendário. A partir do momento que vira calendário, cada ano ele vai crescendo. E com isso vai desenvolvendo o turismo até virar um produto da cidade. E eu acho que isso que é o que pode fazer e fortalecer. É o exemplo que a gente tem nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Japão, na França. Maravilha. 0 operadora 11 98384 1466, pergunta na tela. O turismo ajuda com o desenvolvimento e acessibilidade na sociedade? Quem pergunta é Marcela Silva, de Atibaia, São Paulo. Muito legal. Nós, inclusive, na BH, criamos o Programa e Selo de Acessibilidade e Inclusão Social junto da BNT. Primeiro, para respeitar a Lei Brasileira de Inclusão, mais do que isso, criar um sistema de desenho universal. Por que o desenho universal? Porque você atende a pessoa com deficiência, e aí pode ser a visual, a auditiva, a mental ou a física, e depois você vai atender também o idoso, o obeso, a mãe que ganhou um carrinho, afinal ninguém nasceu e saiu correndo da mãe. Sim. A gente foi cadeirante, né? A gente teve no carrinho. Então isso a gente olha para o quê? Para desenvolver o turismo, e fazendo isso você aumenta a gama mercadológica, ou seja, você pode ganhar mais dinheiro se você trabalhar segmentado com acessibilidade. Tem hotéis, inclusive o Socorro, que tem uma ocupação de 30% maior que o resto do Brasil, porque trabalharam um produto 100% acessível e sustentável. Então a acessibilidade hoje é mais do que respeitar somente a lei e atender as pessoas com qualidade. É de dar uma oportunidade de todos participarem, mas principalmente de ganhar mais dinheiro. 0 operadora 11 98384 1466, pergunta na tela. Olá, o turismo pode ajudar no desenvolvimento de economia sustentável? Quem pergunta é Cícera Almeida, de São Paulo, capital. O turismo é a maior forma de você ter economia sustentável. Vou pegar o exemplo de algumas cidades. Tem cidades que estavam degradadas. Por quê? Porque quando você tem um turismo ou só meio ambiente, ou só econômico, ou só social, ele não funciona. A sustentabilidade é esse tripé. Ele tem que ser econômico, meio ambiente e social. E trabalhando essas três etapas, se você só faz o meio ambiente e não deixa fazer nada, acaba sendo invadido por um sem terra, pelo sem teto, ou vira um ponto de crack.
Se você coloca para explorar, a pessoa vai cuidar do ambiente, depois de cuidar do ambiente, ele vai criar uma atividade econômica e vai fazer funcionar. Um exemplo disso é a Caverna do Diabo Eldorado. Pegou a comunidade quilombola, só eles viraram os guias, só entra com ele na caverna, e aí criou 60, 70 guias da comunidade quilombola que aprenderam de espeleologia e eles fazem o tour. E aí eles vão passando o cartão eletrônico em cada parte da caverna. Com isso você envolve a população, você cuida do meio ambiente, ou cuida da caverna, e ainda você gera receita. Que maravilha. 0 operadora 11 98384 1466, pergunta na tela. Existe alguma ação voltada para os LGBTs com relação ao turismo? Se não há plano de ter ações para essa parcela da sociedade que geralmente tem um poder aquisitivo melhor? Jéssica Sampaio, de Bragança Paulista, São Paulo. Fábio, isso é bem interessante. Cada vez mais, como nós falamos até do holístico, sim, nós temos que fazer essa segmentação. É o lúdico, a acessibilidade, é o segmento do GLBT. Hoje, a parada LGBT em São Paulo já representa um segmento muito importante e cada vez mais, porque normalmente a pessoa viaja em casal e ele não tem filhos, sim, então ele pode gastar mais, ter mais tempo. Então, cada vez mais nós temos programas, inclusive no São Paulo Convention Bureau, na Unidestinos, para poder fazer essa integração e atender sem discriminação, e atendendo todos por igual e entendendo, inclusive, cada uma das demandas. Cada vez mais é um mercado que cresce no mundo inteiro, nós apoiamos integralmente e essa intersecção de diferença, de diversidade, é que faz o Brasil tão forte e faz o turismo crescer. E uma das coisas que me chama bastante atenção aqui no comércio de Bragança Paulista, é uma coisa recorrente que eu recebo aqui no nosso WhatsApp, muitas mensagens mesmo, é justamente com relação ao atendimento. O atendimento aqui, infelizmente, fica a desejar. Em muitas lojas, em muitos lugares, inclusive na repartição pública. Eu mesmo hoje estava na Receita Federal e a pessoa que está ali no cargo público, ela não sabe atender, né? Você fala boa tarde, bom dia, a pessoa não responde, ela fica olhando para a sua cara esperando que você fale o que você quer. E eu acho que a educação é fundamental em qualquer ambiente, né? E eu percebo que, infelizmente, isso não é só aqui em Bragança Paulista, mas é principalmente quanto mais distante da grande capital, as pessoas elas são mais mal educadas. Então, você entra numa loja, se a pessoa está de chinelo de dedo, ela te mede e acha que você não vai comprar. E a gente sabe que em São Paulo é o contrário. Quem vai nos grandes shoppings, está de chinelo, de bermuda, é a pessoa que gasta. É aquela que está toda maquiada e piruada, é a que não gasta, que compra uma casquinha de sorvete de R$3 e fica dando várias voltas no corredor, né? Infelizmente é uma verdade. E aqui me chama bastante atenção isso. As pessoas elas ficam medindo os outros pela roupa que veste, pelo carro que estacionou. Tem uma coisa muito mal educada de muitos lojistas aqui na cidade, porque ao invés de eles preservarem a vaga para o cliente, eles colocam o carro dele 7, 8 horas da manhã e a pessoa que realmente precisa comprar no comércio ou o turista que vem de fora, ele tem que pagar um estacionamento de 15, 20 reais uma hora, entendeu? Eu particularmente já falo para a pessoa, olha, nem vai de carro, vai a pé, porque não vale a pena. E aí a pessoa fala assim, por que o comércio do centro não vende tanto quanto o shopping? Talvez seja por causa disso. Né? Às vezes falta um pouco mais de sensibilidade, de tato com o consumidor. Né? Às vezes você vê o dono de uma loja, ele e a esposa dele coloca cada um os 2 carros na porta da loja. Como que o cliente vai chegar lá e vai realmente consumir alguma coisa? Né? Eu acho que tem algumas coisas que têm que ser corrigidas aí. E quando a gente fala de turismo, isso também faz parte, não é? Com certeza, hospitalidade. É você tratar o outro como você gostaria de ser tratado. É colocar ele na sua casa. Quando você vai receber alguém na sua casa, o que você faz? Você já arruma toda a casa, limpa, deixa tudo bonitinho. É a mesma coisa dentro do hotel, é a mesma coisa dentro da sua cidade. Nós vamos receber pessoas, nós queremos bem receber. Nós queremos atender ele com cortesia, com educação. E aí que é importante, a qualificação. E não só dos colaboradores, dos empreendedores. E por isso que é tão importante os programas de qualificação que nós fizemos, nós sempre propomos, para poder integrar o dono, o colaborador e o morador. E todo mundo bem integrado, ele vai atender melhor e a cidade só vai crescer. É uma cidade amistosa, uma cidade que recebe bem as pessoas. 0 operadora 11 98384 1466, pergunta na tela. Quais são os planos da ABI HSP para a região Bragantina? Quem pergunta é Regina Lemos, de Atibaia, São Paulo. Olha, nós temos vários planos, né? Primeiro, a questão da regionalização do turismo, porque regionalizando o turismo você fica
vários dias nas cidades. Então ele vai ficar mais tempo dormindo, mais tempo comendo, mais tempo comendo, mais tempo se deslocando. Quando ele se desloca, ele acaba comprando. E isso valoriza as pessoas e cria mais oportunidades de emprego e renda. Toda vez que você tem um lugar cheio de turismo num lugar, você propicia que venda mais no supermercado, venda mais na loja e também na farmácia ou qualquer outros pontos. Então vem desde a parte de iluminação, a questão do ECAD, a questão de leis de turismo, de promoção. O que eu enxergo? Eu enxergo que tem que ter leis estaduais de criar zonas, não só a instância turística, o interesse turístico, como distritos turísticos para captação de investimentos nacionais e internacionais, com projetos bem feitos, integrados. Para o quê? Para captar investidor nacional e internacional, fortalecer quem está investindo e gerando mais emprego, para poder fortalecer toda uma cadeia de produção e desenvolvimento. E fortalecendo essa cadeia de produção e desenvolvimento, você vai gerar mais emprego, mais renda e oportunidade para as pessoas, integrando tanto a parte do turismo como tecnologia e os 52 segmentos que o turismo abrange. E esses 52 segmentos podem ser a solução desses 12 milhões de desempregados do Brasil, e só no estado de São Paulo estamos falando de quase 3, 4 milhões, ligados com o turismo. Maravilha. Olha, o diretor está me informando aqui pela nossa comunicação interna que tem uma pergunta bem importante para você. Então vamos colocar então a pergunta do José Oscar, da Associação de Cafeicultores de Bragança Paulista. Vamos lá então, diretor. Olá, Fábio Arcanjo, sou José Oscar Sintra, da Associação de Cafeicultores de Bragança Paulista. Gostaria de saber que caminhos o senhor Bruno Omori tem para que façamos o resgate de uma história muito rica de Bragança que vem se perdendo, a história da cafeicultura bragantina. Bragança, séculos XIX, boa parte do século XX, viveu e se desenvolveu graças à cultura do café. Existem vários marcos desse período que gostaríamos de resgatar e divulgar. Maravilha, obrigado ao José Oscar e à Associação de Cafeicultores de Bragança Paulista. Olha, esse é um tema muito interessante, José, porque o que nós podemos criar? Nós podemos criar zonas de distribuição e criar uma tematização do café. Hoje fala-se muito de Bragança com a linguiça, mas por que não a Bragança de café? Imagina criar personagens ligados ao café, museu de café, um centro de pesquisa de café, trazer pessoas para degustar café. Eu estou falando o quê? Desde a área de gastronomia, da área de turismo, agências de turismo, agências de publicidade, empresários, e criando o circuito do café, para a pessoa poder viver a experiência, desde colher, desde fazer uma torrefação, desde experimentar o café. E isso é uma turismo de experiência. Você vê que isso funcionou muito bem com vinho no mundo inteiro. E tem locais, especialmente na Colômbia e em alguns outros países, que tem, você degusta vários tipos de café, você cria, e aí tem os baristas, né, que Sim. fazem toda uma preparação, ou seja, uma tematização. Dá para criar produtos turísticos específicos, né? Hoje estão surgindo muitos hotéis tematizados. Em Tatuí saiu um hotel falando sobre música clássica, em Guarujá saiu um de surf. Por que não criar um produto temático do café em Bragança? Né? Então, aí a pessoa vai vir porque ela quer conhecer esse produto temático, ela vai degustar um excelente café, ela vai ter oportunidade de interagir com pessoas, aprender mais, fazer um curso de barista, de repente, rápido, e isso vai interagindo. E faz com que, como, por exemplo, o São Bernardo está criando turismo industrial, por que não criar um circuito de turismo de café? Né? Mas identificando, criando produtos, criando lojas, assim como faz nos Estados Unidos. Você lê, vê um filme, vê uma apresentação, degusta e cai numa loja. Essa loja pode ter vendendo o quê? Produto artesanal, tipos de café, máquinas de café, ou seja, você acaba abrangendo vários segmentos. Isso que é legal do turismo, a gente pode tematizar um tema e aí colocar muita gente para trabalhar. E esse tema ele pode entrar na escola, pode entrar na parte da cultura, pode entrar em vários segmentos da economia e da cidade para fortalecer todo um segmento econômico e cultural. Olha, gente, eu fico super feliz do nosso programa prestar esse serviço
A Bragança Paulista, Atibaia e região, mais de 500 domicílios recebendo agora o nosso sinal aqui pela TV Altiora e também pelo nosso facebook.com/programa Dito e Feito para o mundo. Uma cidade realmente só consegue pagar as suas contas quando trabalha o turismo de uma maneira econômica. E Bragança Paulista não pode ficar atrás, não. Pelo contrário, os nossos governantes, as pessoas que estão à frente, devem se associar a pessoas que realmente têm qualificação e potencial para fazer disso daqui muito dinheiro. Eu acredito em Bragança Paulista, por isso que eu vim para cá. Eu não estou aqui por causa que eu ganho fortunas na TV Altiora, não. Pelo contrário, eu pago o meu horário e uma das coisas que eu quero aproveitar nessa pauta e dizer é que assim, as pessoas falam, nossa, mas eu não sabia de toda a programação do Festival de Inverno, eu não fiquei sabendo de toda a programação do Festival da Linguiça, porque aqui é um programa independente. Tudo que a gente faz é pago. Então a pessoa que está à frente desses eventos tem que pagar para a gente divulgar tudo isso, porque senão a gente não está aqui de tarde apresentando o programa ao vivo para mais de 500 domicílios. Então eu sempre convido todos os empresários de Bragança Paulista, Atibaia e região para investir também aqui no nosso programa, para a gente trabalhar essa questão de uma maneira econômica e produtiva. Essa que é a grande verdade. E eu quero agradecer demais aqui ao Bruno Omori, que é presidente da Associação Brasileira da Indústria Hoteleira, a ABIH. Para qualquer dúvida que vocês tenham, tem o site também, que é abihsp.com.br, abihsp.com.br. Tem o facebook.com/abihsp, facebook.com/abihsp. Para qualquer informação, até inclusive da Prefeitura de Bragança Paulista, afinal de contas, a ABISPH está aberta também à Prefeitura de Bragança Paulista, 0 operadora 11 3285 4193. 0 operadora 11 3285 4193. Bruno Omori certamente vai voltar ao nosso programa. Aliás, se alguém se interessar, hoje, às 7 não é isso, Janine? Às 6 da tarde, o Bruno vai estar ministrando uma palestra para empresários aqui, gratuita, da região de Bragança Paulista. Então você que é fazendeiro, você que é um pequeno, você que é um empreendedor e que quer fazer com que Bragança Paulista cresça, você que é político, faça contato conosco aqui pelo nosso WhatsApp. Ainda há algumas vagas para que você possa acompanhar essa palestra gratuita aqui hoje com o Bruno Omori. É uma palestra rápida de 1 hora, mas eu tenho certeza que será esclarecedora e será de uma maneira para que a gente possa se fortalecer e fazer dessa cidade uma cidade realmente como merece, uma cidade próspera. É assim que eu acredito. Obrigado mesmo, viu, Bruno? E até mais tarde. Muito obrigado, parabéns pelo sucesso do programa e dito e feito. Obrigado mesmo, é isso mesmo. Dito e feito, você volta em breve, tá? Bom,